Tudo bem? No vídeo anterior, nós começamos a ver qual é o pensamento de Ellen White sobre política e votação. E a base do vídeo anterior foi a enciclopédia Ellen G. White, publicada pela Casa Publicadora Brasileira no ano de 2018. Hoje nós vamos continuar, obviamente, a resumir este pensamento. E eu demonstrei para você, afirmei também no primeiro vídeo, que existem 17 características, pelo menos 17 características do pensamento de Ellen G. White, que deveriam ser avaliadas por todo cristão que deseja ser o sal da terra e a luz do mundo através do seu voto, e especialmente através da sua vida, do seu exemplo. Hoje eu vou continuar. No vídeo anterior, eu apresentei para você 11 características do pensamento de Ellen White sobre o assunto, conforme eu extraí deste verbete, o verbete política e votação, e hoje vou apresentar mais 6 características, totalizando as 17. Eu espero que você, se não viu o vídeo anterior, que você o assista, porque será muito importante. Esses dois vídeos serão muito importantes para você ter um pensamento mais amplo acerca do que a enciclopédia sobre Ellen G. White diz a respeito deste assunto, tá bom? Vamos então para a 12ª característica do pensamento de Ellen White sobre política e votação. A 12ª característica é a seguinte: ela orientou que não houvessem disputas partidárias na família de Deus e que nem que se construísse um muro de separação entre as pessoas, incluindo, obviamente, ricos e pobres. Você quer ver como ela era contra esse tipo de coisa, ou seja, colocar pobres contra ricos ou ricos contra pobres? Aqui, na página 1165 da enciclopédia, é dito o seguinte: além disso, a igreja não pode ficar do lado de facções políticas de forma a opor as classes da humanidade umas contra as outras, porque deve ser uma força reconciliadora. E agora vem a citação dela: não deve haver disputas partidárias na família de Deus, pois o bem-estar de cada um é a felicidade de todos. Não deve ser construída nenhuma parede separatória entre o homem e o seu próximo. Nenhuma parede separatória entre o homem e o seu próximo. Cristo, como o grande centro, precisa unir a todos em um só. Ou seja, esta ideia de Karl Marx, de luta de classes, não pode existir no nosso meio. A igreja é um agente reconciliador. Paulo nos chama de agentes reconciliadores, diríamos assim, em 2 Coríntios 5, 18 a 21. E aqui é dito que a igreja não deve apoiar de forma alguma facções políticas que façam classes da humanidade se oporem umas contra as outras. Então, nós, cristãos comprometidos com a palavra de Deus e que cremos nos conselhos inspirados de Ellen White, se formos coerentes com a nossa fé, tiraremos da nossa vida qualquer tipo de ideologia que possa criar um muro de separação entre as pessoas. Nós não podemos separar ricos e pobres, negros e brancos. Não podemos fazer isso. Nós temos que unir a todos em torno da cruz. Porque Gálatas 3, 28 e 29 dizem, que em Cristo não há homem, não há mulher, não há judeu, não há grego, não há livre, não há escravo. Ou seja, todos são um em Cristo Jesus. Então, qualquer ideologia, qualquer sistema partidário que provoque a divisão entre classes humanas, entre pessoas, não vem de Deus, é diabólico. Então a igreja não pode aprovar isso. Então essa é uma 12ª característica do pensamento de Ellen White. Nós não devemos ter disputas partidárias na família de Deus e muito menos construir um muro de separação entre as pessoas.
entre negros e brancos, entre ricos e pobres. Esta é a opinião, esse é o pensamento de Ellen White, e que se encontra aqui na enciclopédia escrita sobre ela, tá? 13ª característica do pensamento de Ellen White: os recursos financeiros da igreja não devem ser utilizados para apoiar a defesa política partidária. Então, este é um outro ensinamento muito importante que podemos ver aqui nesta enciclopédia, tá? Eu vou aqui pegar para você a citação. O dízimo não deve ser empregado para pagar ninguém para discursar sobre questões políticas, tá? E aqui no contexto, ela está sendo contra um mestre, um pastor ou dirigente, né, que fique no púlpito ventilando questões políticas e pedindo para as pessoas votarem em A, B ou C. Então ela diz que essa pessoa ou deveria envolver-se totalmente na pregação do evangelho ou, obviamente, envolver-se nas questões partidárias, né? Porque não podemos misturar as duas coisas. Nós podemos e devemos, como já vimos no vídeo anterior, de acordo com o pensamento da própria Ellen White, votar, exercer a nossa influência através do voto, inclusive se sentirmos o chamado de Deus para isso, porque o meio é muito corrupto, mas se sentirmos o chamado, sermos como Daniel, como José, como Esther, que tiveram grande influência política e que representaram os interesses de Deus para a humanidade em tais meios, não é? Mas não devemos misturar as coisas. Então essa é uma outra característica do pensamento dela. A 14ª característica, Ellen White era contra a indiferença para com a injustiça social e também contra o confronto direto com o sistema político, mesmo sendo repressivo na sua época. Vou lhe explicar o porquê disso. Havia na época de Ellen White uma luta muito forte contra o racismo, né? Então havia uma luta entre os brancos que viviam no sul dos Estados Unidos e os negros que viviam no norte dos Estados Unidos. E aí a enciclopédia explica-nos o seguinte: sua premissa não era a indiferença para com a injustiça racial, mas que o confronto direto com um sistema político tão repressivo resultaria em dano maior para a população negra e tornaria praticamente impossível para a missão adventista prosperar tanto entre negros quanto entre brancos no sul, né? Então o que acontece? Ellen White orientava, não é, que a igreja não fosse indiferente em relação a esse assunto, né? Então, ao mesmo tempo em que não poderíamos ser indiferentes, só um destaque, né, existiam também brancos no sul dos Estados Unidos, né, não apenas negros, só aqui para destacar para você, não somente brancos, mas negros também no sul dos Estados Unidos e, obviamente, brancos no norte dos Estados Unidos, tá? Mas havia esta guerra entre o norte e o sul. Então Ellen White tinha a seguinte premissa: nós não podemos apoiar nenhuma injustiça social, ou seja, não podemos ser isentões, né? Aquilo que o governo faz de errado, nós devemos nos posicionarmos, mas nunca de forma desrespeitosa e nunca de forma agressiva, não é? Então ela diz aqui que se a igreja atacasse, confrontasse diretamente aquele sistema, isso ia trazer ainda mais problemas, ainda mais perseguição contra os negros que estavam sendo, por influência, obviamente, Satanás, sendo menosprezados naquele contexto. A 15ª característica do pensamento dela: pode ser necessária ação política criteriosa e bem instruída. Olha que interessante. Aqui na página 1166, né, é dito o seguinte: assim, definindo em termos de lealdade aos reinos, ou ao reino humano ou ao reino celestial, pode ser necessária ação política criteriosa e bem instruída. Mesmo em seu mais longo conselho sobre os perigos associados à política, Ellen White lembrou aos leitores que não devem viver isoladamente,
mas como Cristo, envolver-nos na satisfação das necessidades humanas. Então, mesmo quando ela falava dos perigos associados à política, ela demonstrou nos seus escritos que poderia ser necessária uma ação política criteriosa e bem instruída, nunca revolucionária, nunca desordeira, nunca bagunceira, porque o cristão não participa desse tipo de coisa, tá bom? E falando nisso, em uma ação política necessária, criteriosa e bem instruída, aqui nós vamos para a 16ª característica do pensamento de Ellen White sobre esse assunto. Ellen White, na sua época, estimulou o envolvimento com a união feminina de temperança cristã. Por quê? Porque esta união feminina de temperança cristã, ela lutava, se mobilizava, não é, para a proibição da venda de bebidas alcoólicas. Então Ellen White incentivou que os cristãos se envolvessem, não de forma radical, não atacando o governo, não perdendo o seu tempo em ficar aí postando coisas, aplicando a nossa realidade contra o governo, mas em relação a leis que contradigam os princípios de Deus e que possam estar sendo votadas, o cristão tem que se posicionar e tem que apoiar causas realmente que estão de acordo com os princípios e interesses de Deus para a sociedade. Então a enciclopédia nos explica o seguinte, ó. Ela exortou, página 1166 ainda, ela exortou especificamente os adventistas a assumir, sem hesitação, nossa atitude sobre a questão da temperança. De fato, a líder os estimulou várias vezes a envolver-se mais no trabalho com a união feminina de temperança cristã, na mobilização da influência política pela proibição da venda de bebidas alcoólicas. Então você percebe, Ellen White era a favor de que o adventista ou o cristão tornasse o seu impacto político mais profundo através do seu voto, não através de partidarismo, e também através do apoio a instituições que defendem, diríamos assim, interesses de Deus para a sociedade. Então ela até chegou a orientar os membros da igreja a não votarem em ninguém intemperante ou que seja a favor da venda de bebidas alcoólicas. Então, aplicando isso para os nossos dias, se você é coerente com a sua fé, ou se você crê que este pensamento tem mais coerência do que a sua lógica humana, é óbvio que você, como um cristão, você não vai votar em nenhuma pessoa que seja a favor, por exemplo, da legalização da maconha. Não é interesse de Deus que a maconha seja legalizada. Não é interesse de Deus que as pessoas fumem maconha. Não importa de onde a maconha venha. Se vem do traficante ou se vem do governo que a legalizou, não importa, Deus não quer que o ser humano fume maconha. Então, se você apoia qualquer ideologia que vai contra os interesses de Deus para a sociedade, o seu cristianismo, diríamos assim, ele não está maduro, né? Ou talvez você não seja ainda um cristão de verdade. Você precisa realmente mudar, moldar a sua cosmovisão. Talvez as influências que você recebeu na faculdade tornaram você com este pensamento, mas você não pode permitir mais isso. Você pode se apegar à Bíblia, você pode estudar este verbete por conta própria, em oração, e decidir, bom, se Ellen White orientou, né, a eu me envolver somente com questões que digam respeito aos interesses de Deus, se ela foi contra a pessoa votar em alguém a favor da legalização da bebida alcoólica, então eu também, como um cristão coerente com a minha fé, não vou votar em ninguém que seja a favor da legalização das drogas, do aborto ou de qualquer coisa que não seja do interesse de Deus para a sociedade. E agora vamos à 17ª e última característica do pensamento de Ellen White, conforme eu extraí deste verbete, política e votação. Ela pediu aos membros que resistissem à lei do escravo fugitivo antes da Guerra da Secessão. Olha, isso aqui é muito importante.
Eu percebo na igreja dois extremos. Eu percebo as pessoas que assumem, né, uma política partidária, e isso não é apoiado por Deus, não faz parte do pensamento de Ellen White, porque nós devemos votar em pessoas e não em partidos. Mas existe um outro extremo, né? Muitos líderes acabam sendo devidos isentões. Não falam nada sobre o assunto, não instruem as pessoas a respeito do básico, né? Não se preocupam em alfabetizar ao menos politicamente as pessoas. E aqui nessa atitude de Ellen White, né, ela não foi isentona. Por quê? A igreja não tem que ter medo do governo. A igreja tem que respeitar o governo. Como diz Paulo em Romanos 13, 1-5, nós devemos respeitar o Estado. Devemos pagar nossos impostos, devemos ser cidadãos de bem que não transgridem as leis do país. Mas quando uma lei do Estado está contra a palavra de Deus, nós seguimos Atos 5:29, porque temos autorização para isso. Ali Pedro disse o seguinte: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então a igreja não pode ser isenta de certas questões que têm tudo a ver com os interesses de Deus para a sociedade. A igreja tem que se posicionar de alguma forma, tem que ensinar os seus membros. Se o governo legalizou algo errado e criou uma lei errada, a igreja tem que dizer para os seus membros, através de livros, através de artigos, não importa, olha, nós respeitamos o governo, nós não somos contra nossos líderes, oramos para que eles administrem bem o país, mas isso que eles fizeram não se encontra de acordo com a palavra de Deus e nós não aceitamos. Né? Então veja claramente isso aqui na página 1166. Olha aqui, ó. Por fim, Ellen White viu que, em certos sentidos, os adventistas poderiam tornar seu impacto político mais profundo ao viver de acordo com sua vocação como remanescente fiel. Um povo leal ao reino de Cristo, da liberdade e compaixão, em meio aos opressivos reinos terrestres, como havia insistido com os membros a serem na resistência à lei do escravo fugitivo antes da Guerra da Secessão. Ok? Então ela recomendou, ela insistiu que os membros da igreja resistissem à chamada lei do escravo fugitivo, né, que poderia, obviamente, punir severamente qualquer escravo fugitivo. Não é? Então, Ellen White era contra o racismo, era contra esta lei, e ela incentivou os membros, ela insistiu para com os membros resistirem a esta lei. Não de forma desordeira, não de forma revolucionária, mas de forma sábia, intelectual, com conhecimento, com argumento, e não com revoluções humanas. Então, esta 17ª característica de Ellen White nos mostra que um cristão corajoso, ele não pode ser um isentão. Né? Ver um governo apoiar leis erradas, né? Votar coisas erradas que não condizem com o desejo de Deus para a humanidade e ficar calada como se nada acontecesse. Não, aí a igreja está sendo, diríamos dessa forma, conivente com aquilo que está errado. Ok? Para finalizar, eu vou ler para você aqui uma citação que está na página 1166 e também 1167. E aí finalizamos este vídeo e este tópico. Ó. Nenhum envolvimento político. Ellen White estendeu aos adventistas o ideal de participação nos triunfos do reino de Cristo. Nenhum envolvimento político que os afaste do caminho desse reino deve ser autorizado. Eu posso me envolver com alguma ideologia política ateística, por exemplo? Não. Aqui é dito que isso não pode ser autorizado na igreja. Né? No entanto, ela também tentou lhes mostrar como a fidelidade deve levá-los à participação perspicaz no processo político, de modo a deixar uma marca do ideal divino de um governo que protege, restaura, alivia, mas nunca tira proveito da opressão. Então, este é o pensamento final de Ellen White, é o pensamento final apresentado aqui na enciclopédia Ellen G. White,
publicada pela editora Casa Publicadora Brasileira no ano de 2018. Eu espero que essas 17 características que eu extraí, você poderá extrair outras, obviamente, se quiser. Eu espero que essas características do pensamento de Ellen White ajudem você a reformular ou a moldar o seu pensamento. Sabe por quê? Porque Ellen White foi uma cristã, uma mãe, uma educadora, uma pregadora, uma profetisa muito dedicada à obra de Deus. As obras dela exaltam a Jesus Cristo. As obras dela apresentam um estilo de vida, né, e uma cosmovisão muito, muito equilibrada para aquele que se familiarizar com os escritos dela. E mais do que isso, as obras de Ellen White ensinam você a amar mais a Jesus, ao próximo e à Bíblia. E as obras de Ellen White podem ajudar você a se proteger contra ideologias, contra extremos e a ser um cidadão de Cristo neste mundo, sendo o sal da terra e sendo a luz do mundo, e que está se preparando para a bendita esperança, que é a manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, como diz Paulo na sua carta a Tito, no capítulo 2, versículo 13. Obrigado por você acompanhar esse vídeo. Eu deixarei o link, caso alguém queira adquirir esta enciclopédia, não é? O link estará aqui na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a você, que Deus lhe dê equilíbrio, um grande abraço e até uma próxima.